Primeira coisa que a gente fala de violência doméstica, a pessoa logo pensa medida protetiva. Mas a lei ela não se resume à medida protetiva. Ela tem inúmeras outras situações em que pode socorrer a mulher para que ela venha a ser realmente preservada. É muito importante quando a gente fala de violência, a gente fala da violência física, que é a que mais chega hoje, né? A mulher ela sofre um tipo de agressão, vai até em sede policial e representa aquela situação, mas é a que mais chega em sede policial. As demais, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, até mesmo de catalogar e até mesmo de ser investigado. Por quê? Porque a mulher acha que, quando ela não tem nenhum vestígio, nenhuma marca, nenhuma testemunha, aquela pessoa vai sair impune, e não é bem assim que funciona. Hoje a gente tem um juizado de violência doméstica que ele é muito completo. A gente pega uma situação em que a mulher está em violência doméstica e o próprio juiz que está naquele caso, ele pode decretar o divórcio se for a pedido dela. Acontece muito? Não. Ele não vai fazer a parte de partilha. Sim, claro. Mas o divórcio ele pode fazê-lo. Porque é uma situação, naquele momento, prioridade para que ela possa se livrar do agressor. Claro. Outro item muito importante, a mulher está sob violência doméstica e ela não tem para onde ir. Nós temos mecanismo dentro da violência doméstica que pode socorrer a mulher nesse um aluguel social. A gente pode pedir o afastamento da pessoa do lar. E muitas das vezes ela suporta por causa de filho, ela suporta para não passar uma situação vexatória, ela suporta porque não sabe o que vai falar para os familiares, os colegas e vizinhos, ela se submete. O que não seria muito bacana, mas acontece, e acontece em muitos dos casos. O nosso escritório ele atua em dois paralelos, né? A gente faz assistência de acusação e também faz defesa. Então a gente olha pelos dois pontos de vista. E 90% dos casos, é real, a mulher ela se priva de falar o que realmente aconteceu em juízo para que o homem não continue preso. E isso acontece muito. Você fala assim, tem certeza? Esse caminho, mesmo com toda orientação, com todo aparato, isso acontece. Outra parte que eu acho que é muito importante é falar sobre a violência moral, que acontece todo dia. Independente do grau de escolaridade, independente da classe social, acontece muito. Sabe o que é normalmente muito comum, Flávia? O homem que culpa a mulher por todos os problemas dele. Isso é uma violência gravíssima e aquilo vai tirando a autoestima, tirando a personalidade daquela mulher. E aí, muitas das vezes, essa violência moral, ela não deixa vestígios. Ela não deixa, ela não pode ser vista, mas ela deixa sinais. E então a gente precisa de um profissional. E o juizado de violência doméstica, ele tem esse campo profissional para poder fazer essa análise psicológica, para saber se realmente aconteceu essa violência moral ou psicológica mesmo. Sim. E às vezes a mulher ela está passando por tudo aquilo, ela não tem a quem recorrer por vergonha, na maioria das vezes, e ela chega numa delegacia, que não é especializada, muitas das vezes, e ela conta aquele caso, e o policial fala assim, mas isso não é caso de polícia. É caso de polícia, sim. Por isso a importância de você procurar justamente uma especializada nisso, né? Procura uma especializada, procura um advogado, porque às vezes a gente chega ali e a gente não sabe por quem será atendido. Existem bons profissionais em todo o mercado, claro, em todas as áreas. Mas às vezes a pessoa olha e fala assim, não acho que seja caso de polícia, não tem o que achar. A gente vai lá, põe no papel, manda para o delegado, se achar que é conveniente, vai mandar para o Ministério Público e vai ser analisada aquela situação. Normalmente a gente fala que a pessoa que está deixando de viver em algum aspecto, ela começa a dar alguns sinais. Ela chora com facilidade, fica muito emotiva, é aquela pessoa que começa a ter crise de ansiedade, crise de pânico. Então, o profissional que vai lidar com esse tipo de processo, ele tem que visualizar aquilo e falar, aqui tem um problema. Porque tem um problema, se você cavar, você vai achar o problema. Muitas das vezes a gente está soberbado, estou falando de profissionais, e assim, passa muito batido, e por ser muito comum, a pessoa não consegue enxergar. Entendo. Então, assim, a gente tem que ter um olhar minucioso quando está lidando com situações em que as pessoas que sofreram as agressões, elas não querem tornar público. É o caso quando a pessoa tem algum tipo de violência sexual. Você tem que mexer muito para que a pessoa se sinta à vontade para te contar aquela situação, porque é uma coisa muito intimista, né? E às vezes, quando a gente não está muito no extremo, aquela pessoa acaba tirando a própria vida porque não conseguiu a ajuda necessária.
E é um sofrimento muito silencioso. A violência doméstica é um mal silencioso, porque não conta para pai, não conta para mãe, não conta. Quando você recebe essa notícia, aquilo já está com 5, 10 anos perdurando e já está muito cauterizado e é até difícil de reverter muitas das vezes o quadro por completo. Outra coisa que eu acho muito importante, né, que é a violência sexual em si. Que nós começamos até a começar a falar agora. Então, a violência sexual, o coito interrompido, a retirada de camisinha, contágio de doença, e a gente sabe que acontece muito e as pessoas não relatam, porque a infidelidade é uma coisa que acontece às vezes e você acaba passando uma doença ou recebendo uma doença de alguém. E isso, além de ser crime, claro, né, é uma violência doméstica. A lei ela é muito completa, mas é completa de uma forma que... Existem 2 críticas nessa lei toda, que são as escusas absolutórias, que a gente vai falar um pedacinho, mas no demais essa lei ela é muito perfeita. E se a gente quiser realmente saber um pouquinho mais sobre os tipos de violência contra a mulher, saber como se orientar de forma bem acolhida e principalmente com grande discrição, como é que a gente faz contato com o colega, como o Dr. Wellington Neves, para que possa nos entender, nos ouvir. Onde é que a gente acha e encontra? Eu tenho escritório em Nova Iguaçu, né, mas eu trabalho muito pelo Instagram. Então, eu tiro muitas dúvidas de colegas que também trilham nesse caminho e sempre paira dúvidas. Né? O Instagram é @WellingtonNeves, tudo junto, .adv, Wellington com L só. Como está aqui na tela, né? Wellington Neves. @WellingtonNeves.adv. Pode chamar a qualquer horário, meu telefone ele funciona 24 horas, no meu Instagram tem ponto para poder chamar no WhatsApp. Por quê? Porque esses acontecimentos são todos os dias, todas as horas, e a gente sabe como é que estão os estudos e cada dia está aumentando. Maravilha. Né?